todos que nos acompanham aqui na TV Japi, canal 8 da NET, canal 8 da NET, gente. Muito obrigada a todos, né? É um prazer enorme estar aqui nessa noite, falando da TV Japi, TV do coração de Jundiaí. Né? É um prazer fazer parte dessa equipe. Queria deixar um abraço enorme aqui para o Douglas, né? O Douglas Mundo, o Cláudio Levada, meu eterno professor, né? Cláudio Levada. Também é importante que deixar um abração grande para o Douglas Camargo, a sua esposa, a Paulinha, a equipe da TV Japi, que tem nos ajudado muito, né? Com muito prazer. E a gente começa hoje na TV Japi, as entrevistas com o programa Personalité. Né? Qual é o objetivo do programa Personalité? Trazer informação, notícia e deixar você, público, mais perto de informações tão importantes como essa que a gente comemora agora no Outubro Rosa. Falando do quê? Do combate contra a doença terrível que ninguém suporta. Falou em câncer, todo mundo quer sair correndo. O câncer de mama. E temos aqui duas personalidades, né? Personalité, para vir falar conosco, né? E usufruir desse assunto, que é a doutora Kátia Piton Serra, graduada, residente médica em ginecologia e obstetrícia e mastologia pela HC Unicamp, né? Mestrado e doutorado também pela Unicamp, pela HC da Unicamp, atua como mastologia e ginecologia em consultório privado, professora na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, perfeito, doutora? Perfeito. Coordenadora da disciplina de atenção primária à saúde da mulher e da criança, nos ambulatórios de especialidade em saúde da mulher, o BEM e o Centro da Criança. Correto? Sim. E também, não posso deixar de apresentar aqui nossa amiga, colega, né, Adorô Cunha, que ela é jornalista, publicitária, e irá compartilhar aqui conosco, porque ela passou, né, nesses últimos meses aí, né, Adorô, pelo tratamento do câncer de mama, pela quimioterapia, pela radioterapia, e uma coisa muito interessante, com muito bom humor, né, com muita motivação, o que fez um diferencial, inclusive para as mulheres que também estavam fazendo o mesmo tratamento que ela. Né? Então, fez uma mudança lá que a gente ficou sabendo e depois ela vai estar explicando e passando essa informação para vocês. Tá? E vamos começar, então, fazendo a primeira pergunta para a doutora Kátia. Né, doutora Kátia? Uma das perguntas que as pessoas normalmente se questionam e querem saber se o câncer de mama pode ser prevenido. A gente tem algumas medidas que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama, e nessas medidas que eu vou falar, a gente não previne só o câncer de mama. A gente previne câncer de intestino, câncer de endométrio, doença cardíaca, diabetes, hipertensão, que é o estilo de vida saudável, né? O que a gente sabe hoje sobre o câncer de mama? A gente sabe que mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos ou depois dos 53 anos, elas têm mais risco para ter câncer de mama. A gente sabe hoje que as mulheres que engravidam depois dos 30 ou as que não engravidam também têm mais risco para ter câncer de mama. Mas nessas situações a gente não tem muito como atuar, porque é da natureza da pessoa. Agora, a gente sabe também que a obesidade aumenta risco para câncer de mama e que o consumo exagerado de bebida alcoólica, o alcoolismo, também aumenta risco para câncer de mama. Então, você combater a obesidade e você ter o consumo moderado de álcool, você já está atuando para reduzir o seu risco. E outra coisa que a gente sabe também, isso é bem estudado, é que a atividade física, ela protege contra câncer de mama, tanto para as mulheres abaixo dos 50 como para as mulheres menopausadas. Então, você não precisa ser atleta, correr maratona, sim, mas você ter atividade física regular, você também está prevenindo câncer. E uma coisa muito importante é a amamentação. A amamentação também diminui o risco para ter câncer de mama. Então, além de todos os benefícios que a amamentação traz para a mãe e para o bebê, um dos benefícios é proteger contra o câncer de mama. Assim, o que tem que ficar claro é que não é porque a mulher teve filhos, porque a mulher amamentou, que ela não vai ter câncer, né? Ela até pode ter, mas a gente sabe que as mulheres que têm esse perfil, elas têm menos risco de ter um câncer do que as que não amamentaram, ou as que não tiveram filhos, né? Ou as que têm obesidade, têm algum dos outros fatores de risco. Agora, como na maioria das vezes, esses são os fatores de risco que a gente consegue atuar. Como na maioria das vezes a gente não consegue atuar,
a gente faz a prevenção secundária, que é o rastreamento, que é descobrir a doença numa fase precoce. E com isso, o rastreamento a gente faz com a mamografia. Por isso, essa é a grande importância da mamografia. É a gente descobrir numa fase inicial, que é o que a gente quer, para ter um tratamento menos agressivo e ter mais chance de cura. Entendi, perfeito. Olha só, gente, quanta informação, quanta coisa importante, né? Qualidade de vida, então, doutora, atividade física, uma boa alimentação, acaba... É tudo. Você acaba mudando a vida da pessoa para melhor em todos os sentidos, né? Entendi, perfeito. Olha só, gente, então, assim, para quem pensa que é só fator genético, né, que você está fazendo lá, pouco importa a sua qualidade de vida, o que você come, o que você bebe, que é para ter, vai ter, não é bem assim. Está aqui a doutora esclarecendo esses pontos para nós. Dorô, como é que foi na hora do diagnóstico, na hora que você recebeu o diagnóstico que era câncer de mama? Então, é bem difícil, né, doutora? É muito difícil, né, na verdade. Eu tive um diagnóstico de câncer de mama, mas do tipo mais agressivo, e aí a gente conversa, você fala assim, é o tipo agressivo, mas tem os graus, né? Eu lembro que o Dr. Marcos perguntou, falei, o último, né? Então, ele era um tumor muito grande, que foi algumas consequências, né? Sequências de desacordos. O ultrassom falou que era cisto, nunca foi um cisto, nunca, sempre foi um... Eu tinha batido a mama, isso é um pouco relevante, mas atrapalhou, pouco, né? Mas na verdade foi... E aí, até você chegar ao tratamento, né? Você não tem ideia do que você vai passar. Eu sempre falo isso para as meninas, a gente não tem ideia, né? Porque até então é muito importante, assim, eu sempre falo nas palestras, eu sempre converso com as meninas, o seguinte, tem vários tipos, né? Então, como a doutora falou, o principal é o diagnóstico rápido, agilidade no tratamento, porque aí o câncer de mama, com certeza, tem cura, né? A chance de cura é muito grande, né, doutora? Mas, no meu caso, foi um pouco... Eu fiz meu tratamento tudo pelo SUS, né? Então, foi um pouco assim, foi tudo atribulado. Mas depois que eu cheguei na clínica, depois que eu consegui o tratamento mesmo com o oncologista, eu tive sucesso, porque quando ele me disse, nós vamos fazer uma quimioterapia, eu nunca vou esquecer, o seu tumor é agressivo, nós vamos fazer uma quimioterapia agressiva. A doutora está aqui, eu triplo negativo, a quimioterapia certa, né, e correta, muito usada nos Estados Unidos, é a carboplatina e a Taxol, e eu fiz uma dosagem altíssima, então eu vejo muitas pessoas, eu fiz quimioterapia, eu faço ginástica. No meu caso, eu não conseguia fazer nada, eu quase não conseguia levantar da cama. Eu fiz uma dosagem altíssima para eu ter a cura, graças a Deus. Você sabe, né, que você acompanhou tudo de perto, né, que não foi fácil. Não foi nada fácil, eu fiz 8 meses de quimioterapia semanal, eu fiz 24 quimioterapias, né, e eu falo que cada dia é um flash, porque cada dia você tem um sintoma diferente, né? Então a gente compartilha isso. Você falou do lado do bom humor, só me estendendo mais um pouco. Me ajudou mesmo, foi ali, poder compartilhar, né, ver que eu poderia fazer a diferença, né, naquele ambiente com as pessoas do SUS, e eu fiz mesmo, a gente começou a conversar, eu fiz grupos, né, não existia, eu fiz um grupo, e aí a gente conseguiu, com a retirada da mama, eu consegui resultado completo, só com a quimioterapia. Eu fiz radioterapia realmente mais por precaução. Foi isso. Dorô uma guerreira, gente. Uma guerreira, eu, né, participei um pouquinho ali, usava o cabelão e tal, depois cortou. É uma guerreira, uma mulher vitoriosa. Sem dúvida nenhuma, viu, Dorô? Acho que Obrigada, é um exemplo de mulher, de persistência. A gente vai desenrolando aqui o bate-papo. Doutora, a Dorô falou um ponto que eu acho que é interessante a gente esclarecer para quem está nos assistindo. Ela falou que o ultrassom, né, deu um diagnóstico e depois ela teve que fazer a mamografia e tal. E aí? É ultrassom ou mamografia? O que a medicina indica para nós? O ultrassom e a mamografia, eles têm papéis diferentes, né? Aquilo que eu estava falando do rastreamento, né, da prevenção, é para mulher que não tem nenhum sintoma
e que o papel da mamografia no rastreamento é descobrir entre aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, aquelas que podem ter alguma lesão que talvez seja um câncer. Tá? Então, nesse ponto é a mamografia, é o procurar em várias pacientes que não estão sentindo nada, mas que estão na idade que o câncer é mais prevalente, que é acima dos 50 anos, tá? Ele é mais prevalente. Acima dos 30, a gente começa a ter um pouquinho, dos 40 para os 50 isso já aumenta, e a partir dos 50 ele aumenta bem, tá bom? O principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher, primeiro. Vocês vão me perguntar. Vocês vão me perguntar por quê? Porque homem também tem câncer de mama, gente. Não é muito, tá? É cerca de 1 homem ou 2 para 10 mulheres, mas homem também tem. Só que no homem, como ele não é uma doença muito prevalente e é fácil o diagnóstico, porque o homem não tem mama volumosa, então ele sentiu alguma coisa, ele já procura. Né? Então, a gente não tem indicação de fazer mamografia de rastreamento para homem, tá? Perfeito. Mas para mulher a gente tem. E o papel, aí a mamografia vai identificar possíveis lesões que ela vai falar, essa pessoa, não é que ela vai dizer para você que você tem câncer, mas ela vai falar, olha, eu achei alguma coisa na sua mama que é suspeito. Quando a gente faz qualquer exame de imagem para mama, a gente tem uma classificação, que é a notinha que vem no final, que é o BIRADS, né? Essa notinha, ela mostra pra gente o que é normal, que não tem risco para câncer, aquele que o risco é muito baixinho, que eu não preciso fazer intervenção, mas que eu tenho que continuar acompanhando essa mulher, e o suspeito para câncer. Então, 1 e 2 é normal. O 3 é risco muito baixo, mas que ela tem que continuar sendo acompanhada. Ela pode ser acompanhada pelo ginecologista, ela pode ser acompanhada pelo médico de família, para quem estiver na UBS, né, no SUS, ou ela pode ser acompanhada pelo mastologista. Então, tem serviços que tanto o ginecologista como o médico de família estão capacitados para isso. Isso a gente tem até no privado hoje, a gente tem muitas equipes de medicina de família fazendo serviço privado hoje. Se eles estão capacitados, eles acompanham, mas às vezes a maioria prefere encaminhar para o especialista para esse acompanhamento. Agora, quando vem a notinha lá 4 ou 5, é o suspeito para câncer. Esse tem que ir para o especialista para fazer biópsia. Então, isso quem me diz é a mamografia, porque só ela é capaz, assim, isso já está bem estudado, de reduzir morte por câncer de mama. Entendi. Ela chega a ter uma redução total de 20% a 30% na mortalidade por câncer de mama através do rastreamento por mamografia, tá? O papel do ultrassom, ele é secundário. O papel do ultrassom é diagnóstico, ele não é para rastreamento. Então, eu achei alguma coisa ali na mamografia, mas ela não consegue me dizer se aquilo é um cisto ou se aquilo é um nódulo sólido. Quem consegue fazer essa diferença para mim é o ultrassom. Perfeito. Eu tenho um nódulo, eu preciso fazer a biópsia. Quem guia a biópsia do meu nódulo é o ultrassom, porque aí eu consigo olhar a lesão, eu tô com o equipamento de biópsia na mão, o ultrassom guia essa agulha até o centro da lesão para eu conseguir fazer a biópsia. Esse é o papel do ultrassom, tá? Ou para as mulheres que têm mama densa, a gente usa o ultrassom para ajudar a sensibilizar a mamografia também, tá? Perfeito. Mas ele não consegue fazer essa parte do rastreamento. Então, interessante. Tá? Mamografia, então é muito mesmo. interessante isso, porque às vezes isso não é só para a população que tem essa dúvida, muitos médicos também têm, muitos ginecologistas, muitos médicos gerais, porque às vezes a paciente sai do consultório do ginecologista pedindo ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, ultrassom de abdômen, ultrassom de todo lado. Ela se sente segura porque ela acha que ela fez um ultrassom e que ela não vai ter nada. Só que não é assim, porque nenhum exame de imagem tem uma 100% de perfeição, tá? Todos eles têm algumas falhas. E o ultrassom, ele não é um método que consiga fazer isso, que consiga fazer o rastreamento. Então, é importante a mulher saber que não adianta ela sair fazendo ultrassom de mama e ela vai estar segura, porque, na verdade, não é assim, tá? Agora, por outro lado, para diagnóstico, ele funciona muito bem. Eu palpei um nódulo numa mulher jovem, eu não sei direito o que é aquela imagem, aí sim, é o ultrassom que é o indicado. Perfeito. Tá? Outra coisa que eu acho importante nessa questão é que idade que eu devo começar a fazer, né? Como eu falei, 90% dos cânceres de mama, eles acontecem naquela mama daquela mulher. Tá? Ele não é genético, ele não transmite da mãe para a filha, ele não transmite para a família. Então, isso geralmente é acima dos 50 anos de idade.
tá? Então, como a idade de maior incidência é a partir dos 50, para a população que não tem história na família, que não tem nenhum fator de risco, que a gente chama de população de alto risco, que isso o médico identifica conversando com o paciente, tirando a história, tá? Então, essa mulher pode começar a fazer com 50. Aquela que tem fator de risco, né? Aquela que tem paciente familiar jovem com câncer de mama e ovário, câncer de mama em homem na família, essa mulher a gente já identifica como alto risco. Essa mulher começa a seguir muito antes. Geralmente a gente começa a seguir essa mulher a partir dos 35 anos de idade, ou às vezes 10 anos antes do familiar mais novo que teve câncer de mama, tá? E tem os casos, aqueles 10% que são familiares, né? Alguns deles têm mutação genética. E para as famílias que a gente conhece que tem a mutação genética, a gente começa a seguir essa pessoa a partir dos 25 anos, tá bom? E aí já muda até o segmento, né? É um segmento que já entra ressonância magnética, que já entra outras coisas direcionadas para esse tipo de pessoa. Então, o câncer que ela falou que teve, que é o triplo negativo, é um câncer mais agressivo e ele é de mulher mais jovem, tá? E é um câncer... Mas eu não sou tão jovem assim. Você é bem aparência, jovem, né, sim. É a mente que é jovem, Dorô. E o que acontece com ele? Ele é um câncer que, graças a Deus, ele não é o mais frequente, né? Mas ele, às vezes a mulher fala, doutora, mas o meu último exame estava normal. Exatamente. É porque ele tem um crescimento mais rápido, porque ele é um tumor mais agressivo. Mas a maioria dos cânceres de mama, não. A maioria dos cânceres de mama, eles são tumores que eles têm um crescimento mais lento, que no intervalo a gente consegue pegar ele pequenininho, né? Você pode ter um exame normal, no próximo que ela fizer, você consegue ainda diagnosticar ele numa fase inicial. É que o caso dela é um caso diferente. Ela foi... No meu caso, por exemplo, só para retificar aqui, eu fiz a mamografia, aí eu tinha batido a mama, eu fiz a mamografia, aí eles pediram ultrassom. Aí eu fui no ultrassom, estava roxo, eu tinha batido tinha hematoma, mas né? não tinha nada a ver. A batida, não, olha só, é tudo uma coisa que não tem nada a ver. A batida foi por uma coisa e acabou localizando aí eu fiz, outra. deu Behides 4, né, que a gente fala, é 3, 4. Aí eu fiz, aí o médico do ultrassom, eu falei, olha, eu bati, isso aqui é um cisto. Entendeu? E a gente vai se apegar no cisto. Hoje, eu falo, ninguém se apega no cisto, coisa nenhuma. Mas, é assim, começou com 2 centímetros, depois de 2 meses já estava com 7 centímetros. Quando eu comecei o tratamento, estava com 10 centímetros. 6 meses, 10 centímetros. A questão do ultrassom também, assim, é que ele é muito dependente da pessoa que está fazendo. Do operador dependente. Perfeito. Então, mama parece ser uma coisa fácil de ver, mas não é, tá? Então, às vezes, se não é um médico que é treinado para fazer mama, ele tem essas confusões, porque a diferença entre um cisto simples e um nódulo sólido, ela não é tão difícil de fazer, entendeu? Então, às vezes, talvez seja assim, se a pessoa não estiver habituada com a imagem da mama, ela tem essa dificuldade, né? Então, é mais isso. Agora, assim, a lesão está crescendo, você tem que investigar, não tem jeito, né? Uma coisa que eu acho legal que ela falou do diagnóstico, né? Voltando, da batida. É uma das perguntas que a gente então, vai fazer para a doutora. Mas só para te falar uma coisa interessante aqui no nosso bate-papo, é uma coisa que todo mundo fala e é importante agora. Câncer não dói. Eu senti uma dor muito forte. Eu vou te explicar por que você sentiu dor. Então, o meu médico falou que estava inflamado, foi inflamando aquilo, e se aquilo não fosse, assim, eu conheço casos lá na clínica, no SUS, e foi deixando que a mama, vamos dizer assim, o tumor saiu, estourou. Tem mulheres que vão deixando, depois eu vejo, e aquilo vai crescendo e é tão rápido, né? Principalmente o triplo negativo. Você veja o seu, o meu assim, foi pouco tempo e aquilo eu senti uma dor muito forte, e uma dor nas costas. Quando eu fui no oncologista, ele falou assim, eu tô achando que você tá com metástases no pulmão. Eu me lembro que você falou, Alexandre, eu tô com medo de fazer os outros exames. Não mais, só
pelo eu fiz, mas a gente mama, faz com tanto medo. Do risco. Nossa, dá um você medo. achava que podia ter uma metástase. Mas ele o que acontece? Ele achou até a que maioria dos cânceres não dói. Eu falo que medicina não é ciência exata, gente. Não é mesmo. Tá? Então, eu sempre falo para as pacientes que na medicina não existe o 0 e não existe o 100%. A gente trabalha com estudos e com estatística. Olha, por exemplo, cada caso é um caso. Um diagnóstico, exatamente. Cada caso um diagnóstico de câncer no estágio 1, eu tenho mais de 90% de chance de cura. Mas eu não tenho 100%. Com a paciente fazendo todas as etapas do tratamento. Certo. Mas nunca é 100%. Então, essa mulher, eu vou cuidar dessa mulher a vida inteira. Porque ela tem esse risco dessa doença voltar mesmo sendo no estágio inicial. Sim. Tá bom? O que acontece no caso dela? Geralmente, o nódulo de mama, ele não dói. O câncer de mama não dói. Por quê? Porque ele não tem muita inervação. Ele é uma coisa que vai crescendo ali devagar. Então, a mulher não sente dor. Às vezes, ela palpa o nódulo e não sente dor. Agora, quando eu tenho um câncer que ele cresce muito rápido, ele distende esse tecido muito rápido. A mama não tem tempo de se acomodar. Ele dá uma distensão nervosa ali da inervação muito rápido. Então, ela começa a sentir dor. E, muitas vezes, quando a mulher já tem a axila comprometida, a sua estava comprometida? Ele faz uma congestão aqui na axila, porque as ínguas que a gente tem na axila, o que elas fazem? Elas fazem toda a drenagem linfática do braço, do dorso e da mama. Então, a hora que isso enche de tumor, eu paro, a drenagem fica diminuída. Então, eu posso ter um pouquinho de inchaço no braço se o comprometimento é muito grande, e por causa dessa distensão, eu posso ter um pouco de dor. Ou no caso que ela falou, eu tenho um paciente que às vezes chega... o carcinoma inflamatório de mama, que é um câncer raro e agressivo, ele faz como se fosse uma inflamação. Essa mulher sente dor. Ele faz como se fosse uma mastite, ela sente dor. Tá. Ou mulheres que negligenciam, que vão deixando, isso é muito comum às vezes em mulher idosa. É verdade. Muito porque elas não contam para a família. Não contam, tem vergonha. A mulher idosa tem vergonha. E às vezes diagnostica assim, o filho viu a roupa molhada, vai ver o que é, ou a filha foi ajudar ela a se trocar e ver, aí que ela vai. Mas ela não conta. Então, ele ulcera, ele vai crescendo, 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 crescendo e ele rompe, faz ferida. Aí ela sente dor, aí pode infectar. Eu já tive uma paciente que teve um tétano secundário, uma infecção de câncer de mama, uma coisa super rara, mas assim, porque negligenciou, né? Então, a dor, ela vem disso mesmo. Eu tenho pacientes lá no SUS que eu conheci, inclusive, essa daí, a mama ficou, era um triplo negativo, e a mama ficou totalmente escura, preta, assim, estourou, né? Teve outro caso de uma senhora que ela, assim, não foi mesmo. A irmã dela falou para ela ir, ela foi deixando também, não teve mais jeito, fez a cirurgia, não podia fazer cirurgia, teve que fazer rádio primeiro até, porque estava, assim, muito comprometida a mama. Agora, a gente tem vários casos, né? Os hormonais, né? Agora sim. Para as pessoas não ficarem com medo, né? Sim. Essas são as exceções, esses são os casos que a gente não quer. Muitos casos que as mulheres acabam agora, deixando. Na maioria dos casos, esses casos que a gente consegue pegar com a mamografia de rastreamento são tumores pequenos. Tá? E um câncer de mama inicial, para ele dobrar de tamanho, ele pode levar mais de um ano. Perfeito. Então, não é uma doença igual um linfoma, uma leucemia, que são doenças que evoluem muito rápido. O de mama, não. Tirando essas exceções, o de mama, não. Tá? Então, é por isso que é importante as mulheres se cuidarem. O carcinoma in situ, né? Agora, in situ, o in situ, leva o in situ, você é tão importante. Eu sempre vou falar isso em tudo que eu participar nas palestras. Um carcinoma in situ é tão simples que ela não precisa nem fazer quimioterapia na maioria das vezes. Ela faz a radioterapia. Então, quer dizer, né? Se fizer a mamografia, que tem que fazer o exame de toque, né? O toque sempre, né? O autoexame você faz. Se você fizer a mamografia, não tenha medo, porque assim, a maioria, eu conversando em todos os grupos que eu estou, as pessoas têm tanto medo, e às vezes é um simples nódulo, e as pessoas, eu vejo no grupo meninas, gente, eu tenho um nódulo, e é mastite, porque quando eu fui, acharam até que era mastite, porque estava tão inflamado. Até a médica do ultrassom falou, será que isso aqui não é uma mastite? Não era, né? Mas ela falou que poderia ser, seria meu alívio, não era. Então, assim, se fizer, é tão simples. Então, por isso que eu sempre vou falar na agilidade do tratamento, né? Então, se esperar
4 meses, 5 meses para fazer a cirurgia, aquilo ali vai ficar maior, vai pegar os outros tecidos, né, doutora? Porque ali a gente tem as camadas de pele, né? O in situ ainda não seria um pré-câncer. Seria um pré-câncer. Ele não invadiu. O in situ está lá dentro da arvorezinha da mama, do ducto da mama, e ele ainda não tem a capacidade de invadir. Aí é tão fácil, sabe? Vai fazer uma rádio, tal, e faz a cirurgia. Então, o que é preciso é fazer a cirurgia o mais rápido possível. E o que é importante, né, Dorô? Doendo, não está doendo, achou o nódulo, procura um profissional. E assim, para tranquilizar as pessoas, gente, a maioria das mulheres vai ter dor na mama durante a vida reprodutiva. Enquanto menstrua, você vai ter dor na mama. Sim. E até alguns anos depois da menopausa, você pode ter também. E se faz reposição hormonal, vai ter. Por quê? Porque a dor na mama, ela é causada pela influência dos hormônios femininos, do estrógeno, a progesterona e a prolactina na mama. Perfeito. Que eles fazem o quê? Eles deixam sair líquido de dentro dos vasos de sangue pro tecido mamário. Então, ela dá uma inchadinha, ela distende terminal nervoso e dói. Tá? Então, a causa da dor na mama é essa. A causa da dor na mama não é câncer, porque às vezes existe um alarme com isso. Não é, né? Então, é diferente. Meu Deus, as pessoas vão... É incrível, né? Agora, nesse mundo que eu tô vivendo, né? É assim, as meninas vão nos grupos e o câncer de mama tá com um cisto e fala assim, eu tenho um caso de uma menina de 16 anos, tem cisto, né? Então, claro que quando ela menstrua dói mais, o cisto é enorme, mas é um cisto, né? Então, é muito complicado, né? A pessoa já acha que fica todo... Então, assim, aquilo vira e eu tenho aqui em Jundiaí, por exemplo, uma coisa muito triste, mas agora tem o Outubro Rosa, todo mundo faz a mamografia, né? Porque a pessoa cai em cima, e não deveria ser outubro, deveria ser todos os meses do ano. Sim. E tem um departamento da prefeitura para ligar para as mulheres, porque as mulheres fazem a mamografia e não vão buscar. Então, olha só, tem que ter né? Em outros países... Acho que é o medo de pegar o diagnóstico, mas sabe o que a gente saber, faz de nos ter o retorno. Mas aí eles ficam ligando, doutora. Tem um departamento da prefeitura para ligar para essas mulheres, e não é só de Jundiaí, é de toda a região. E eu vi casos que vieram buscar uma mulher lá em Jarinu com uma ambulância, foi só avisar ela, e disse que a mulher ficou apavorada, mas porque não tinha como chegar, né, zona rural. Olha cada caso. Mas é importante salientar sempre fazer e vai buscar o exame. As pessoas têm medo de buscar o exame, mas né, é mais importante você... até a biópsia, a pessoa na verdade, o quanto antes, né, você tem o diagnóstico, a probabilidade de você ter a cura é muito maior. Para que você vai fazer um exame se você não quer saber o resultado, né? Assim, na verdade, ela tem que seguir o que o médico está pedindo, mas assim, por ela não faria, Mas essa busca ativa que ela está falando é muito importante no serviço de saúde. E eles fazem isso aqui. A ponto, assim, eu eu ajudei a montar no início o serviço de mastologia do município de Santa Bárbara do Oeste. Perfeito. E agora, o nosso ambulatório da Faculdade de Medicina, os ambulatórios de especialidades, eles são no município de Sumaré. Então, nesses 2 municípios, o que a gente faz? O serviço de radiologia já manda direto para a gente todas as mamografias alteradas. Todas, tá? Mesmo aquelas que são BIRAD 0, que é o exame que é inconclusivo, que precisa complementar. Tá. Ou BIRADs 3, que a gente sabe que não é câncer. Não só o 4 e 5, todas vêm para o serviço de masto. Por quê? Por causa disso que ela falou. Porque as mulheres se perdem e não levam para o médico. Elas não vão retirar o exame para levar para o médico. Então, a radiologia pega esse exame, o radiologista lauda, aí ele já pega e já separa os alterados vêm direto para o serviço de mastologia e o nosso serviço convoca essa paciente, agenda a consulta para ela e convoca para ela vir. Porque muitas vezes acontecia isso mesmo. Nossa, é muito complicado, né? Mas eu quero voltar um pouquinho no que ela falou do trauma da mama, né? Isso. É uma das perguntas, né? Que as pessoas normalmente têm dúvida, é se um trauma, se uma batida, se uma pancada pode acabar ocasionando o câncer de mama. Não ocasiona câncer de mama, tá? O que acontece é que eu falo que o anjinho da guarda às vezes vai lá e sopra para você encontrar as coisas, né? Então, muitas vezes são mulheres que elas às vezes o nódulo tá pequeno, tem mama volumosa ou mama densa, que é uma mama mais firme, e que ela não percebe, porque não tem dor, porque não tem sintoma. E às vezes o trauma, ela bateu, faz ela pôr a mão, sentir dor, ela vai procurar o médico por causa do trauma. E aí você encontra uma coisa que já estava ali, mas não que o trauma cause o câncer de mama. Tá? Tem um caso
uma moça que o cachorro, ela tem um cachorro daqueles Já ouvi enormes, cachorro. e o cachorro veio e bateu as patas. E aí, no meu caso, eu bati na porta, mas ele bateu, e aí ela sentiu, ficou roxa, mesma situação, mesma coisa que ela falou, Dorô, aconteceu isso comigo. Eu falei, beija seu cachorro, né? Porque ele ajudou, salvou tua vida. Né? Então, na verdade, não, às vezes tem mulher esse anjinho que ela falou é verdade. Tem senhora, muita senhora, cachorro, netinho. Netinho é muito comum. Ai, peguei meu netinho, ele bateu. Sabe? E aí que ela põe a mão e que ela vê. Faz que ela uma percebe, associação, na verdade, sendo que... Mas, na verdade, foi o anjinho da guarda que foi lá e soprou para fazer o diagnóstico. Olha só que informação interessante, né, gente? Eu vou te passar uma coisa interessante aqui, a doutora deve saber. Em outros países, que em 1990 começou o Outubro Rosa, porque né, o câncer de mama cresceu muito e eles tinham que fazer alguma coisa. Então, eles criaram o Outubro Rosa, que ficou mundial. Mas, em outros países, como Estados Unidos, na Europa, a mamografia está ligada com algum benefício do órgão público. Então, por exemplo, a mulher vai matricular o filho, fazer uma matrícula, só pode fazer isso se ela levar a mamografia. Muito interessante quase que nem uma caderneta de vacinação. Mais você só pode botar a criança na escola. Ou ela também. Ela vai querer um desconto no IPTU, vamos dizer, qualquer... Kits com a parte de aí ela vai mostrar a título de mamografia eleitor. Na verdade, é o programa de saúde que o governo adota. Tá? A gente tem duas diferenças de rastreamento, que é o oportunístico e o organizado. A diferença é essa. O Canadá, o Reino Unido, são países que eles fazem o rastreamento organizado. O que é isso? Eles têm a população mapeada, a gente tem muito aqui hoje nas cidades que usam a estratégia de saúde da família, eles têm essa população mapeada, tá? Então tem como você levantar a idade dessas pessoas. E o que eles fazem? Eles convocam essa mulher para fazer a mamografia, tá? Eles convocam, ela faz a mamografia. Então, se eles veem que o exame está normal, eles vão convocar daí 2 anos para ela fazer de novo. Se eles veem que o exame está alterado, eles marcam a consulta com o especialista, convocam, ela vai para a consulta com o especialista, tá? Isso não só para mama, para colo do útero também, para Papa Nicolau, porque nós estamos falando de saúde da mulher, né, gente? Agora, o nosso rastreamento nos Estados Unidos é igual aqui, é o rastreamento oportunístico. O que é isso? A gente faz o exame na mulher que está em momento de fazer, mas na mulher que nos procura. Né? Então é por isso que essas campanhas de divulgação são importantes, porque o nosso rastreamento, eu acho assim que eu sempre, tanto para os alunos como em congresso, como em palestra, eu acho assim que a gente caminha para o rastreamento organizado no Brasil, que eu acho que você reduz custo, aumenta a efetividade. Tá? Você trazer essa população de risco e convocar essas mulheres para fazer o exame e atrelar isso mesmo, como se fosse um Bolsa Família. Isso. Por exemplo, no Canadá, o serviço é público, como o nosso. Se ela não vai fazer, se ela falta no exame sem uma justificativa ou sem reagendar o exame, ela perde o direito ao exame público, pelo serviço público, entendeu? Então, isso é muito importante, é muito levado a sério. Quase que forçar uma medicina preventiva. Exatamente. Também depois... Porque você atuando em prevenção, você aumenta a qualidade da saúde, você reduz custo para tudo. Tanto para o sistema de saúde... Para todos, né? Para todos. Para o sistema de saúde, para o sistema de trabalho do país e para a família daquela pessoa, para ela mesma, né? Até porque, vamos ser sinceros, o custo de uma mamografia ou de um ultrassom, até mesmo uma biópsia, comparado a uma pessoa que vai ter que ser submetida a um tratamento desse. E vai ficar afastada do trabalho humano. Vai ficar afastado, né? E tudo mais, né? Totalmente se justifica uma medicina voltada para a parte preventiva. E outra coisa, se você fizer, por exemplo, eu até falei que devia políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, então fez aniversário, você recebe lá, né? Entendeu? Parabéns, venha fazer sua mamografia. Entendeu? Eu imaginei alguma coisa assim. Exatamente. Eu imagino alguma coisa assim, principalmente das mulheres de risco, né? Mas as mulheres fazem biópsia também, não vão buscar nem a biópsia. É uma coisa impressionante, e aí né? Tem que e a gente escuta cada história. Eu, nesse mundo que eu estou vivendo, né? Eu escuto assim, não vou fazer porque dói, umas coisas absurdas, né? Só que a quimioterapia é pior, né? É muito pior. Então, é muito pior, né? O tratamento. Então, se a gente conseguir fazer o tratamento antes, né? Então a gente precisa de políticas públicas voltadas para o tratamento que vai ter, né? Não tem jeito, né? Porque ali o xizinho... hora que você tem, você vai ter que tratar. Então vai ter que tratar. E se você puder tratar desse jeito, né? Um tratamento efetivo, rápido, faz cirurgia, já vai fazer rádio, ou às vezes nem faz nada.
pronto. Tem muita gente que nem faz ali, vai aquele acompanhamento, então custo menor, menos sofrimento para paciente, né? Sim. E aí dá mais chance de outras que, vamos dizer, tem um tipo de câncer outros tipos de câncer, né? Infelizmente no Brasil hoje, o primeiro mais mata mulheres é o câncer de mama. Na verdade, no mundo, né? O câncer de mama é o primeiro entre as mulheres no mundo. Ele superou o câncer de pulmão, se eu não me engano, desde 2012, 2008 ele já tinha 2008 ele já tinha superado o câncer de pulmão, né? Aproveitando então o gancho, o primeiro doutora, hoje no mundo. Tem alguma pesquisa já que se justifique por que esse aumento também? Porque foi antes de começar a entrevista, eu perguntei, mas o que é o diagnóstico que tem aumentado, ou não, tem aumentado efetivamente? Olha, você falou, não, que é o principal fator de risco para ter câncer de mama que eu falei? A idade. A nossa população no mundo está envelhecendo. Então hoje, antigamente, as mulheres, a expectativa de vida era pequena, era por volta dos 50 anos. Perfeito. Hoje não, as nossas mulheres estão vivendo 70. Né? Então a gente aumentou, envelheceu a população, a gente muda o padrão de doença. A gente melhorou a assistência sanitária, diminuindo doença infecciosa, tem vacina, tem antibiótico, então ninguém morre hoje mais por doença infecciosa, né? As pessoas morrem por outras coisas, né? Doença cardiovascular e câncer, né? Então o envelhecimento é um dos fatores. Outro fator é estilo de vida mesmo, né? A gente está tendo filho mais tarde, a gente está tendo menos filho, tá a gente mais, uma vida mulherada mais tá indo pro estressada, mercado de trabalho, batalhando tanto quanto o homem, exatamente, né? Muitas das vezes fumando, bebendo, sedentarismo, obesidade, né? Tudo isso contribui. E agrotóxicos, né, gente? A gente não pode, que eles estão envolvidos com um monte de câncer, não é só o câncer de mama, não tem assim uma relação específica entre tal agrotóxico e o câncer de mama. Mas a gente já está estudado e bem estabelecido que alguns agrotóxicos em excesso têm aumento de risco para câncer em geral. Eu acho que é vida moderna, porque não é só no Brasil, é no mundo, né? Sim. Então, o nosso padrão no Brasil de câncer, de prevalência de câncer é igual ao dos países desenvolvidos. A gente tem o câncer de mama nosso é o mais prevalente. Sabe né? por quê, Alexandra? Também a doutora vai concordar comigo? Porque antigamente não tinha os exames. Sim. Então morria muita gente. Morreu, teve problema no estômago, morreu, mas não sabia do que a pessoa tinha morrido. E era um câncer. Então hoje, não sabia como as pessoas, começo daquela doença também, hoje em né? dia, porque a pessoa hoje em dia ter acesso aos exames, né? Todo mundo, né? Assim, vamos falando aqui na região de São Paulo, tal. Mas assim, hoje a maioria das pessoas, né, tem acesso aos exames. Então, os exames já comprovam que a pessoa, mesmo que tardiamente, não estou falando do câncer de mama, estou falando de vários outros tipos de câncer. E aí a pessoa mas nossa, por que está morrendo tanto de câncer? Porque antigamente as pessoas morriam e não sabiam por causa de fazer os exames, né? Então, hoje, é até complicado, mas é verdade, né? Ter acesso aos exames comprovou essa demanda do câncer, mas já matava a gente antigamente também. Mas mesmo assim, que a pergunta dela foi bem essa, se a gente está fazendo mais diagnóstico ou se a doença aumentou mesmo a incidência. As duas coisas. Uma é isso que ela explicou, que está fazendo mais diagnóstico, mas de fato, na realidade, também aumentou a incidência desse tipo de doença. Né? Porque quando fala que quantos por cento mesmo é do fator genético que você... 10% é familiar, então, 90% não é. 10% a princípio é baixo, né? Levando em conta que não vai falar, não, câncer é para quem quer, não para quem pode. Mas 10% de 59 mil, que é o estimado para esse ano, vamos pensar assim, né? Então, as mulheres têm que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar, né? Ainda mais se tiver um fator genético. Exatamente. Agora, veja a importância de você ter uma boa qualidade de vida, uma alimentação, saber trabalhar as emoções, né? Tudo isso acaba interferindo. A imunidade, como é que está dessa mulher, né? O câncer de mama está muito ligado às emoções, decepções, né, doutora? Muito ligado a isso, né? As pessoas conversaram comigo quando eu comecei a fazer o tratamento. Muita gente, eu conversei com várias mulheres, entrevistei, inclusive. Teve mulheres, por exemplo, que o marido... Eu conversei com uma moça, quando eu estava fazendo exame de sangue, ela me disse o seguinte, que o marido dela tinha morrido, ela estava fazendo já era 5 anos, ela estava fazendo só aquela prevenção, né? Há 5 anos atrás, o marido dela morreu de um acidente. 3 meses depois, ela diagnosticou. Eu tenho uma amiga minha pessoal e ela perdeu a irmã, né? E foi um aneurisma, inclusive estudou comigo. Foi assim muito triste.
e pouco tempo depois ela estava com câncer de mama. Então, tá ligado às emoções, tá ligado à decepção, né? Essa coisa do estresse e muito isso mesmo, né? Essa carga de emoções é muito forte para a mulher, né? Às vezes tem muita paciente, muita gente que me pergunta, depressão dá câncer? A gente não tem nenhum estudo relacionado com essa causa direta. Tive depressão, tenho câncer. Não é isso, tá? Mas é mais isso que ela quis dizer. Eu acho que assim, a pessoa já tem uma propensão de vários fatores que aquela célulazinha dela lá já sofreu uma mutação. Certo. As decepções, a depressão, ela não deixa o sistema imunológico da gente no alto. Sim, ela pelo leva ele lá para contrário. baixo. Então, de certa forma, se você já tem uma propensão, se já tinha outros fatores de risco, se você já tem uma tendência a ter esse câncer, se você já tinha ali uma célulazinha se alterando para fazer o câncer, quando vem esse momento da decepção ou da diminuição do sistema de defesa do nosso corpo, é a hora que ele se aproveita, né? Então, assim, não é que depressão causa câncer, mas para aquela pessoa que já tem uma tendência a ter o câncer, Você fica vulnerável. Fica vulnerável. Fica É muito vulnerável. comum esse relato tem uma paciente nossa, minha e da Kátia, fisioterapeuta, que trabalha comigo, que, assim, ela é um ícone nosso, a Dani, porque foi exatamente isso. Ela tinha acabado de perder o marido por câncer de pulmão. Ela tinha acabado de perder o marido e aí ela veio no consultório comigo, trazida pela irmã, porque ela estava assim, tão sem chão, que ela não queria se cuidar. A irmã pegou e levou ela no consultório. E era um câncer de mama. E ela sempre dá depoimentos, eu gosto de citar a Dani, porque, oi Dani, ela sempre fala que ela renasceu depois desse câncer, porque ela começou a olhar para ela, e ela começou a se cuidar. A partir desse câncer, ela virou outra pessoa. Ela começou a cuidar da saúde, ela começou a olhar para ela mesma, ela começou a ver outras coisas de dar valor e ela renasceu. Então, assim, ela teve o câncer, e eu tenho vários exemplos de pacientes que falam isso, que na hora do diagnóstico é muito difícil. Perde o chão. Toda vez que eu dou um diagnóstico de câncer para uma paciente, eu falo, esta é a pior hora, esse é o pior momento que você vai ter dessa doença. Daqui para frente vai melhorar, você pode acreditar. Porque acontece isso mesmo, porque na hora do diagnóstico, a Dorô está aqui para falar para a gente, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai ser o tratamento, você não sabe se você vai sobreviver ao tratamento, se essa doença vai voltar, se não vai, mas aí ela começa a tratar. E durante o tratamento, ela vai vendo o que ela está passando, e ela está passando bem. E aí, ela começa a conhecer nas clínicas e nos grupos de apoio, pessoas que estão na mesma fase, pessoas que já passaram, pessoas que já faz anos que trataram e que estão lá para dar esse apoio. Eu acho que isso é extremamente importante, esses grupos de apoio. Sim. E para ela ver que tá bom, hoje eu tô assim, mas amanhã eu vou estar igual a ela. Vai passar, né? Eu sempre falo para elas, não é a primeira nem a última dificuldade da sua vida. Meus alunos, se estiverem assistindo, eles já sabem de cor, porque eu sempre falo para todas elas mesmo. Não é a primeira nem a última dificuldade da sua vida, né? Sim. Mas vai passar, como as outras passaram, né? Na verdade, eu classifico o tratamento do câncer e a quimioterapia como o momento mais difícil que uma pessoa pode passar na vida. Eu falo, e eu sempre falo isso, a Alexandra já sabe, é como se você tivesse que atravessar o inferno. Eu atravessei o inferno, porque as pessoas falam, né, que quando você faz um tratamento de câncer, e as pessoas falam, você vai lá, você vai vomitar porque você tem enjoo. Eu acho ainda que o enjoo não é nada. Não é nada, perto de tudo que você tem, né? Você fica, é um corpo sem energia. Você não tem energia para levantar da sua cama, você não tem energia para pegar esse copo de água aqui. Eu pensava, eu estava com sede, mas eu não conseguia fazer isso, porque eu falava, ai meu Deus, né? As pessoas trabalham o dia inteiro, vão para casa, né? Tomam um banho, relaxa, dorme, né? Acorda outro dia renovado. Um paciente com câncer não acorda nunca renovado. Ele pode dormir 12 horas e ele continua cansado. Ele acorda cansado. Eu acordava bem, eu ia escovar os dentes, eu voltava cansada. Eu tinha tonturas, cada dia era um... Então, assim, é um corpo muito sem energia. Então, é muito difícil você não ter uma energia. Então, por isso, essa coisa do repouso, né? Muita gente fala, mas eu fiz quimioterapia, eu fazia atividade física. A gente fica até assim, eu tenho uma... Nossa, eu vi aquela Ana Furtado e eu perguntei para o meu mastologista. Eu falei, meu Deus, né? Aquela Ana Furtado lá, ela fazia quimioterapia e ficava
1 hora numa esteira, né? E ela, gente, dava um ódio na gente, né? Meu Deus. Mas isso depende do tratamento, né, doutora? Exatamente. Aí meu Depende médico falou do tipo assim, de quimioterapia. Aí ele falou exatamente, cada caso é um caso. Que e assim, aí ele falou exatamente isso pra mim, que, Dorô, e as pessoas se vangloriam, né? Porque eu tô fazendo tratamento, só que assim, quando você faz um tratamento muito pesado, a sua imunidade cai. Porque a sua medula fica sobrecarregada. Então não adianta, não existe milagre, não existe nada, você pode comer inhame, você pode comer o que for. Porque você precisa de repouso. Repouso, né? A pessoa fala, mesmo. E as pessoas, não, toma graviola que sobe. É uma coisa impressionante. Eu tô falando isso porque é importante e fica aqui. Um pouco retirado também da sociedade, né, Dora? Por causa da imunidade. Porque né? você tem que se preservar. Porque eu várias, assim. Essa é a realidade. É a realidade. Você não pode, porque você tem que se resguardar. Porque se você sair e você pegar uma gripe, se você comer alguma coisa que está infectado, um alface. Eu tenho o caso de uma menina que comeu um alface. Ah, mas espera aí. Mas deu problema, deu uma infecção danada, ficou no hospital. Então, assim, você tem que se resguardar, porque você também não tem energia. É um momento delicado, muito, né? Então se resguarda, mas não existe milagre. Né? Não existe graviola, não existe tal do aranto. Não existe. O que precisa é muita água, uma boa alimentação e repouso, porque a medula só se recompõe através do descanso. Né, a químio, a gente tem algumas combinações diferentes de químio, tá? Voltadas para diferentes tipos de tumor. Tem situações, inclusive, de câncer que a gente nem faz químio, tá? Só faz hormonioterapia, que a mulher tem muito menos sintomas do que a químio. Mas, assim, em geral, as pessoas, o que elas veem com a idealização antes de fazer a químio é que o cabelo vai cair e que elas vão vomitar. Mas a hora que você está fazendo, você não está nem aí pro seu cabelo. Não é o seu cabelo. Com a parte estética nesse momento, pensei, então, assim, porque o sintoma é outro. Então, assim, a químio depende do esquema de químio que faz e das medicações, ela vai ter mais ou menos sintomas, né? E geralmente o sintoma da químio não é na hora que toma, é cerca de 1 semana depois, a hora que a droga atinge o máximo do efeito dela no corpo da pessoa. Então, antes de aplicar a químio, eles sempre aplicam um sorinho e tem umas medicações para evitar esses efeitos da náusea, do vômito, da dor de cabeça. Então, e elas vão com medicação para náusea para casa. Então, assim, a náusea não é o pior. Eu não tenho uma paciente que me fala que o pior efeito colateral dela foi a náusea. Mas o cansaço é o pior, né? Sim. E dependendo do esquema de químio que faz, o dela foi um esquema pesado por causa do tumor dela. Né? Então, dependendo do esquema que faz, ela sente mais cansaço mesmo, né? Então, até tem alguns esquemas de químio que a gente orienta a paciente a não fazer atividade física, porque ele é tóxico para o coração durante a químio. Toxicidade cardíaca. E se você, eu fiquei com toxicidade cardíaca. E se você sobrecarrega mais o coração com exercício além da químio, você pode ter uma insuficiência cardíaca durante a químio e ter que suspender a químio. Né? Então, é muito importante seguir certinho a orientação do médico. E fazer comparação de pacientes. O exercício físico é ótimo, né? Ótimo. A hora que seu corpo estiver bom para fazer, você tem que respeitar o seu corpo. A hora da quimioterapia não é a hora de ir lá se matar na esteira. Sim. Né? Então, assim, tem paciente que faz o esquema de químio mais leve, que ela consegue fazer uma caminhada leve, fazer um exercício, tudo bem. Mas tem esquema que não. Né? E então, equiparar essas pacientes seria até injusto. Você queria dizer, não, olha, veja bem, eu sou forte. Fulana, e você não é. E você está sendo mole. Exatamente. Depende da quimioterapia, do próprio organismo, né, doutora? E assim, tem umas pacientes que elas caem muito a imunidade. Quando cai a imunidade, assim, junto com a quimio, a pessoa fica muito mal mesmo. Ela fica, além do risco de infecção, é uma sensação de cansaço, de fraqueza muito grande. É isso que ela falou, ela descreveu certinho. Então, aí, hora que toma as injeçõezinhas, que a imunidade vai voltando, parece que você vai voltando a viver. Eu tomei, não é? Tá botando fôlego de volta. Eu fiquei na 15ª quimioterapia, né, que eu fazia as duplas, eu fiquei não consegui mais fazer, eu tive que tomar Granaluquine, né? E eu tomei, é horrível também, porque é horrível, você toma por uma coisa, mas você fica com uma dor no corpo horrorosa, e eu tomei. Aí eu consegui fazer todas as minhas químios. Quando eu fui fazer a vermelha, eu tive toxicidade cardíaca. Eu fiquei tão feliz porque eu parei de fazer as químios. Mas o doutor falou, Dorô, mas não fica alegre não, porque você está com toxicidade. Eu falei, pelo menos não vou fazer mais químio. Mas eu tive até que avançar, né, a minha
a cirurgia teve que ser antecipada, Por causa tudo, disso. e eu tenho toxicidade até hoje, e é uma coisa para sempre. A gente tem a síndrome dos pés e mãos, falando isso isso. é importante. A que dor perde a sensibilidade. Eu tenho isso até... Né, Chegou uma época que eu acho que você estava usando até um suporte para conseguir caminhar, agora eu não né, estou Dodô? usando mais a bengala, mas eu bengala. usei bastante tempo. Eu não, as mãos ainda eu não sinto, mas meus pés eu não sinto mesmo. Eu não sinto meus pés. É uma coisa horrorosa. E ele disse que... Eu conversei com uma moça no consultório fazia 2 anos e ela também estava com a sensação. Então isso fica para sempre. Ele falou que talvez melhore, né? Mas assim, é gradativa. Pode melhorar, é gradativa, devagar, e a gente não sabe se vai recuperar 100%. Alexandra, tem uma coisa interessante, as unhas ficam pretas e as unhas caem por causa da Taxol, um tipo de química que a gente faz, porque é muito forte, né, doutora? É muito forte. Mas, veja bem, a gente está falando aqui do meu tratamento, mas eu estou curada com a graça de Deus. Então, eu passei por tudo isso, vamos dizer assim, e eu passaria de novo para ficar curada, porque o mais importante é isso. Não são todos os pacientes que têm todos os sintomas. Ela está contando a experiência dela. Tem paciente que faz um sintoma, tem paciente que faz outro. O que a maioria sente, assim, é um cansaço uma semana depois da químio e depois começa a melhorar, tá? Mas aí, isso com a maioria. Mas aí vai depender muito da pessoa dosagem, né? E da dose, do esquema. O tipo de câncer que essa pessoa tem, o tipo de tratamento que então, ela assim, o que eu sempre falo é não se compare com o outro. Né? Porque, assim, para as pacientes, eu tenho muita paciente familiar, né, de câncer genético. E, às vezes, hoje a gente está fazendo cirurgia redutora de risco nelas, antes delas terem o câncer, ou então está tratando jovem, mas, assim, um câncer inicial e fazendo a redutora de risco na outra mama. Só que, às vezes, quando ela vem, ela recebe o diagnóstico de câncer com 37 anos, ela viu a mãe dela morrer de câncer com 36, o mundo dela desaba. Entendeu? Porque aí a primeira coisa, você fala para a pessoa, olha, vamos lá, vamos devagar, o seu tá no começo, tem tratamento, tem cura. Não se compara com o caso da sua mãe porque foi outra coisa. Mas como que ela não vai comparar? Me fala. Não tem como. Né? A gente tenta ajudar, mas não tem como. Foi uma experiência ruim que ela viveu. Isso tudo volta para ela naquele momento. Sim. Então faz parte, né? É interessante, de repente, essa mulher fazer um acompanhamento. Sim, né, com é por isso que é importante. Um psicólogo, dependendo até utilizar algum tipo de medicação. Né? O mais importante, eu acho, de tudo... Apoio da família? Eu acho, sem dúvida, né? Eu penso, você fazer o tratamento correto é fundamental. Né? E nem sempre as pessoas fazem o tratamento correto. Né? Fazer o tratamento correto, apoio da família e dos amigos. Porque você é uma batalha que você não consegue sozinha. Tem uma outra coisa que eu sempre falo quando eu dou diagnóstico, que é isso, para elas se cercarem das pessoas que de fato gostam delas. Porque para chegar um parente que nunca veio na sua casa, na hora que você está com câncer, gente, é relato de quase todo mundo. A pessoa vem para visitar e para contar que conheceu não sei quantas pessoas que morreram. Que morreram, verdade. Então eu na falo, minha casa olha, não deixa entrar. Porque na minha casa eu já dou. Mas o que vinha na minha casa... Aí eu sempre falo, dessas pessoas você se afasta. Né? O que vinham é trazer... Eu acho tão engraçado, porque quando eu fui diagnosticada, a minha mãe cuidou de mim, né? Dona Catarina, minha mãe, obrigada. E a minha mãe, todo mundo... levava o tal do aranto, que é uma plantinha do momento que todo mundo fala que diminui o câncer. Aranto não diminui o câncer, dá uma toxicidade no rim ainda. Então, todo mundo vinha. Minha mãe não aguentava mais, minha mãe estava com plantação de aranto. Eu falava assim, eu até brinco nas minhas palestras, eu falei, a doutora não vai gostar muito. Vai, em vez de levar o aranto, leva um pote de sorvete, alguma coisa, uma fruta, né? O que vai levar o aranto pra mim? Né? Eu estava vendo o Dr. Marcos aqui, sentado uma vez. Eu acordei, a gente tem tantos sintomas, né, doutora? Um dia eu acordei cega, assim, e eu falei, meu Deus, preciso falar com o Alexandre e falar com o Dr. Marcos que eu tô cega. E aí eu conversei com uma menina, a gente acorda cega, porque não sei o que acontece, mas a gente acorda... Falaram que é quimioterapia. E um dos sintomas, eu falo, nossa, que cada dia é um flash. Eu brinco sobre isso hoje, né? Porque foi através da minha brincadeira, de brincar, né? Foi através disso que eu consegui a minha cura. Eu só consegui mesmo através do bom humor. Ver e também entrar ali e ver as minhas amigas e poder fazer todo aquele pessoal rir, que a Alexandra sabe que eu não consigo parar mesmo, e ver todo mundo rindo, de fazer umas piadas, de brincar com aquela situação. Eu falava, nossa, a gente está com uma cara de câncer hoje, a gente brincava sobre isso, que é a cara do câncer, né? E todo mundo rindo e poder informar as amigas, fazer esse grupo, né? Não teve preço para mim. Então eu sempre falo isso que me ajudou, eu falo dos amigos, mas eu acho que eu poder ajudar, mesmo nesse momento delicado, né? Poder
passar informação, porque ali as mulheres não sabem nem que tipo de câncer que tem, nem que tipo de tratamento está fazendo, nem se na família tem, não sabem de nada. Não sabem, é assim, é muito complicado. Eu falo, mas que tipo de... Não sei. Quantos químicos você vai fazer? Não sabe. Não tira as dúvidas. Não tira as dúvidas. Pergunta para o seu médico, né? Fala para o seu médico, entendeu? Mas eu tô precisando, faz um outro exame, porque às vezes, né, uma tomografia, você sente uma dor, você fica com tanto receio de fazer e você faz com tanto medo, né? Os outros exames, dá tanto medo na gente. O pior, essa parte, não é nem neura, mas é medo mesmo, porque você vai fazer, você tem um medo, né? E graças a Deus, a gente passa essa, mas que não é fácil, não é, né? Esse papo, bate-papo gostoso aqui, você veja, né? Tá passando e infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria deixar, né, algumas informações. Doro, de tudo que você passou e tal, da sua motivação, da onde você tirou força? Né? Porque hoje você defende essa causa, você briga, você vai na Câmara, vai, busca, e vai no hospital e visita. Da onde que vem isso, né? E uma palavra que você pode deixar para definir a mulher que ficou sabendo, por exemplo, hoje, teve esse diagnóstico que a doutora falou, esse momento é terrível. Ficou sabendo hoje, né, que tem um câncer de mama. Que palavra que você pode deixar, como, né, sintetizar para que você tenha conseguido passar por esse inferno, mesmo como você falou. O que você pode deixar para nós? Fé. Né? Tem que ter fé. Você não acreditar que você vai conseguir, né? Eu quero falar sobre isso, depois eu quero que você deixe até o momento para eu convidar todo mundo para... Já vou falar, então. É importante sempre o diagnóstico, né? Fazer o autoexame, a mamografia e fazer a cirurgia. Aqui em Jundiaí, nós temos 2 hospitais, né? O Hospital Universitário e nós temos o São Vicente, que são... A demanda é muito grande, é muita gente, né? E o que acontece? Nós temos 2 mastologistas para fazer a cirurgia. Nós temos um hospital chamado Hospital Regional, que é nosso, na verdade, né? Que está na nossa cidade. E o Hospital Regional não faz a cirurgia de mama. Então, agora, no sábado, dia 27, às 11 horas, nós vamos estar lá em frente, né? Nesse manifesto, né? Unidas Somos Mais Fortes, para pedir para o governador João Dória liberar o hospital para fazer cirurgia de mama. Por quê? Porque tendo mais um hospital para fazer a cirurgia, né, a lista de espera não vai demorar tanto, não demora. Uma mulher faz quimioterapia, às vezes demora 4 meses depois da quimio para operar, né? Não pode. Mas acontece isso porque a demanda é muito grande. Nós temos só 2 mastologistas, infelizmente, e se a gente conseguir, né, porque um hospital ótimo, um hospital que não tem pronto-socorro, então é um hospital que o risco de infecção é baixo, um hospital ótimo. Então vamos todo mundo aqui, porque antes de lenço, antes de peruca, o mais importante para uma paciente que foi diagnosticada com câncer é tratamento, né? E o quanto antes. Que é o que vai salvar a vida dela. E é o que vai salvar. Então, se ela puder fazer a cirurgia, e aí nós temos os médicos do AME, e aí vão ter mais médicos para fazer a cirurgia. Então, libera os médicos que estão no AME, que são os mastologistas muito bons, maravilhosos, e aí eles vão fazer a cirurgia também. Então, é uma coisa simples, é só liberar. Então, eu peço para todas as mulheres, homens, todo mundo, estejam lá na nossa manifestação. Não é uma manifestação política, é apenas o quê? É pedir para o hospital liberar. E se acontecer isso, nós vamos poder ajudar todo mundo, não vai ter lista de espera e vamos ter mais mastologista. Então agora, nesse sábado, dia 27, às 11 horas, que é uma ação efetiva para o Outubro Rosa. Você vai estar lá, né, Alexandre? Eu sei que a doutora puder, todo mundo aqui está convidado, tá bom? Obrigado, viu, gente? Doutora, uma palavra para quem está te assistindo com relação à parte, principalmente de prevenção. Eu acho que cuidar da saúde é cuidar do feminino de uma maneira geral, né? Não é só a mamografia, ela ter autoconhecimento, ela conhecer o próprio corpo e ela procurar saúde. Então, ter uma boa alimentação, fazer atividade física e procurar regularmente o médico, o ginecologista, para fazer não só a prevenção da mama, mas prevenção de câncer de colo de útero e todas as outras angústias que ela tem, né? Às vezes ela tem alguma
algum problema com sexualidade, algum problema que ela não tem com quem se abrir, não tem para quem pedir ajuda e aquele profissional está ali para isso, né? Eu acho que é de uma maneira geral. Eu acho que quem tiver na idade, faça a mamografia. Mamografia, não vou dizer que não dói, porque dor é uma coisa muito pessoal. Algumas mulheres sentem dor, outras não sentem, tá? Mas para quem sente dor, não é uma dor insuportável e perto de todo esse relato que ela deu da quimioterapia que ela fez, a dor da mamografia não é nada, né? Nada. E outra coisa importante no tratamento, eu sempre falo para as pacientes que 50% do sucesso do tratamento é o bom humor e a fé no tratamento, né? A gente tem até estudo hoje que mostra que a paciente que tem uma espiritualidade, que tem uma fé, ela evolui melhor e nos diversos tratamentos, não só para câncer de mama, são pacientes que evoluem melhor do que aqueles que não têm nenhuma fé, nenhuma crença. Então, assim, eu acho que é isso, você tem que se apegar que você vai ficar bem e que você vai conseguir passar por aquela adversidade da melhor maneira possível. Obrigada, doutora. Obrigada, Dorô. Foi um prazer ter vocês aqui, trazendo a informação, né, para o público. Queria agradecer a vocês também que nos assistiram, né, que estiveram junto conosco nesse momento. Quarta-feira que vem tem mais, às 19 horas. Acompanhem entrevista Personalité. Personalité são vocês. Acompanhem aqui na TV Jundiaí, o coração de Jundiaí, a TV Japi. Obrigada a todos, viu? Uma boa noite e continue na programação da TV Japi.